pessoal, tudo bem? Aqui é o Cleibson, vamos dar início à nossa aula. Assunto dessa semana, deslocamentos populacionais na América e na África. Portanto, nós iremos falar de migrações, ok? Esta semana, a partir dessa semana, a nossa equipe de geografia, ela foi fortalecida com um ajudante que eu acabei de receber aqui. Tá aqui, está chegando, chegou, tá aqui. Cleipin. Esse aí é o meu ajudante. Como é que você chama, ajudante? Cleipin. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para cooperar com os nossos queridos alunos do CTPM. Cleibin à disposição. Eu entrarei às vezes nas aulas. Valeu! Então você viu aí o nosso amigo Cleibin. Pessoal, então, apostila número 1, deslocamentos populacionais. Vamos lá, que na verdade a aula começaria onde? A aula começaria aqui. Deslocamentos populacionais na América. Mas antes, vamos fazer uma revisãozinha rápida. Vamos lembrar que deslocamento populacional sempre ocorreu, sempre aconteceu. O que é fundamental? Onde, para onde e por quê? Um exemplo, há 20 mil anos atrás. Por que o homem migrava? Por que ele se deslocava? Por que ele era nômade? Porque ele não tinha capacidade técnica para produzir seu alimento. Então ele migrava, lá no comecinho da apostila, né? Saiu da África, ficou migrando, chegou aqui na América em busca de comida, em busca de sobrevivência. Com o passar do tempo, foi desenvolvendo técnica, veio a agricultura, né, a revolução neolítica com a agricultura, e a partir de então ele começou a desenvolver técnicas para dominar melhor a natureza. Passamos para a fase do sedentarismo. E a partir daí, por que migram? Também ocorrem migrações por fome, também continuam acontecendo migrações pelo clima, só que também hoje tem migrações por conflitos, hoje tem migrações por disputas territoriais, hoje tem migrações devido à perseguição política e por aí vai. Então nós vamos trabalhar com movimentos populacionais, ok? Nessa história de movimentos populacionais, o que nós temos que lembrar um pouco? Que o homem prefere determinados lugares. Isso é uma questão óbvia. Você tem um mapa lá no começo da apostila que fala sobre densidade demográfica. Por que será que o homem preferiu aqui ao contrário daqui? Aqui tem menos que aqui. É aquela história da densidade demográfica. Ou seja, pessoas se acumulam em determinados lugares, praticamente se amontoam em determinados lugares, enquanto que outros você tem um fraco povoamento. Isso também tem a ver com migrações, né? Pessoas migram para esses determinados lugares. Então o que nós temos que discutir de novo? Por que para cá? Por que para determinados pontos? Pontos de atração e pontos de repulsão. Nisso tudo, vamos lembrar algo histórico, importantíssimo. Os ciclos migratórios no mundo, em especial a Europa. A Europa teve um papel fundamental, né? Porque na história, os europeus colonizaram uma África, dominaram o mundo, né? Um período aí chamado de ordem monopolar. Ali num período, né, digamos, do século XVI até ali início do século XX, quem mandou no mundo foi a Europa. Com alguns personagens principais, né? Espanha, Portugal, França, Inglaterra. Mas o fundamental é lembrar na história que os europeus aqui na América, eles fizeram algo. Aqui na África, eles fizeram algo. Teve consequências. E essas consequências são sentidas até hoje. Porque determinados países foi estruturado de uma maneira que hoje eles apresentam o quê? Problemas econômicos, problemas sociais, uma estrutura fraca, uma estrutura não muito competitiva. Então você acabou, através da história, definindo as características de hoje. Por que será que a África hoje, tantos africanos saem da África em busca de aspectos, né, melhores para a sobrevivência? O mesmo caso da América. Tem muito a ver com história. Então é isso que nós gostaríamos que você prestasse atenção.
Mas lembrando daquelas questões como onde, por quê, como, ok? Um exemplo que inclusive está na sua apostila. O que os europeus fizeram na América e o que eles fizeram na África. Por exemplo, na América, extinguiram comunidades nativas, os índios. O que aconteceu com os índios do Brasil? Também possibilitou uma miscigenação, né? E vamos lembrar que através do colonialismo, além dos indígenas, vieram os brancos da Europa, depois trouxeram os negros, e nisso aí tudo uma miscigenação, mas com forte ação de quem? Da Europa. Foi a Europa que intermediou tudo isso. E aí era um momento, de mercantilismo, então alguma coisa aconteceu na América devido à ação da Europa. E na África, foi um outro momento um pouco depois, primeira ação do europeu, que fluxo migratório. Foram lá na África e retiraram os escravos, mandaram para a América. E o que aconteceu com a população africana, com um número menor de pessoas? Além disso, interferiram nas etnias, porque a África ela foi dividida de acordo com os interesses da Europa, deu conflito étnico. Então, independente do que nós formos discutir aqui, a Europa é peça fundamental no nosso estudo. O que é a Europa? A Europa, no caso, personagens como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, a Bélgica, as grandes potências da Europa, o que elas fizeram no mundo e acabou criando hoje movimento migratório. Então, o hoje é consequência de um passado, Você tem no mapa já passado aí na sua apostila, foi trabalhado aí na aula da semana passada através do professor. Vamos lembrar que você tem um mapa aí de América e África descolonização, ou seja, o processo pelo qual deixou de ser colônia. Exemplo, Brasil. O Brasil era colônia de quem? De Portugal. Quando que ele deixou de ser colônia? Em 1822, Então, cada país acabou ganhando o direito de se tornar um estado, se tornar um país. Deixou de ser colônia. Isso é chamado de descolonização. Por exemplo, uma África. O que aconteceu na África? Antes de qualquer coisa, vamos lembrar que no século XIX, por exemplo, a África passou por uma questão chamada Conferência de Berlim, na onde os europeus, na Inglaterra, Espanha, França, Alemanha, Portugal, as grandes potências europeias, como a Itália, chegaram na África e simplesmente fizeram o quê? Lotearam a África. Vamos partilhar a África, vamos dividir o continente africano, mas seguindo quem? Seguindo os nossos interesses. Ou seja, o Reino Unido ficou com um pedaço, a França ficou com um pedaço, a Alemanha ficou com esse pedacinho aqui, que hoje é a Namíbia. Então você tem uma partilha africana, 54 países hoje. Mas a África tem 54 etnias? Não, a África tem centenas de etnias. Então o que a África acabou se tornando? Um palco de conflitos. Porque dentro de cada área dessa, existem inúmeras tribos, inúmeras etnias que disputam o poder. Mas quem que agravou essa situação de conflito? A Europa. Porque quando a Europa dividiu, ela não esquentou muito a cabeça, com quem morava onde. Simplesmente desprezaram as diferenças étnicas, desprezaram as diferenças culturais. É como se você colocasse um mapa sobre a mesa e através de régua e compasso e transferidor, com a seguinte jogada. A partir de tal paralelo é seu, a partir de tal paralelo é meu. A partir de tal meridiano é seu, a partir de tal meridiano é meu. Ou seja, partilharam a África. Olha os limites retos. Isso são linhas, nós chamamos de linhas geodésicas, paralelos e meridianos. São linhas artificiais. Porque o que não está sendo respeitado? Os limites étnicos, as diferenças étnicas. Tudo bem, isso foi no século XIX. Então dividiu a África segundo os interesses das potências, Alemanha, Bélgica, cada um ficou com um pedacinho.
Mas o que vem a partir daí? Aí veio a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, no século XX. Já no século XX, apesar de ter sido uma guerra mundial, onde que realmente o bicho pegou, onde que realmente o negócio ficou muito mais grave, foi na Europa. E quem mandava no mundo até aquele momento? Europa. A Europa se enfraqueceu com as guerras, porque estava destruída, abalada, né? Fisicamente, moralmente. Berlim, Roma, Londres, Madrid estavam destruídas, estavam abaladas. Sendo assim, o grande líder até o momento estava destruído economicamente. O que aconteceu? Um processo de descolonização. As colônias, que até então pertenciam à Europa, eram pertencentes à Europa, começaram a ficar independentes. Aí começou a surgir país, né? Começou a cada dia, cada ano, pintar um país. Se você olhar o mapa aí que você tem na apostila, com uma qualidade muito melhor do que eu tenho aqui, você tem o ano de independência. Você vai ver que a grande maioria aqui é do século XX e muitos a partir do término das guerras mundiais se aproveitaram do momento. Quer dizer, então virou país. Ou seja, agora eu não sou mais colônia, eu estou num processo, né, de descolonização, portanto agora o futuro é garantido, estamos aí economicamente competitivos, sem problemas. Não. A descolonização mostrou que a África ela tem gravíssimos problemas. Com essa independência, o que a África acabou se mostrando? Um continente fraco, um continente de estrutura muito ruim, um continente de estrutura cheia de falhas, com pouca infraestrutura, porque a Europa não estruturou a África. Né? A Europa não montou uma estrutura aqui condizente para que houvesse desenvolvimento. Então, o que é a África hoje? Um continente subdesenvolvido no seu total. Porque durante o período de colonização, a África passou sérios problemas. E após se tornar país, muito após a África, né, passar pela descolonização e ter surgido um monte de país, esse monte de país que hoje são 54, enfrentam seríssimos problemas. E se esses países enfrentam problemas, porque na história a Europa chegou a contribuir com isso, né, com os conflitos, com... Opa, um minutinho. Pronto. Resolvido. Então a África, num período pós-independência, os países ficando independentes e vendo uma estrutura totalmente falida, o que também começou a aparecer e ficar mais nítido na África? Conflitos. Porque dentro de um país como esse, criado pela Inglaterra, pela Inglaterra, pela Itália, pela França, pelo Reino Unido, né, por vários aqui, pela Alemanha, dentro de cada país desse aqui, inúmeras etnias disputando o poder. Então, a disputa territorial, o surgimento e o agravamento de inúmeros conflitos. E conflitos gerando crises humanitárias. E crises humanitárias favorecendo migrações, movimentos populacionais. Porque é dentro desse continente onde acontece o maior movimento populacional do mundo. Dentro de uma África, inclusive milhões de africanos buscando outros espaços. Mas o grande movimento é aqui dentro, de um país A migrando para um país B, porque naquele país A inúmeros conflitos. Vamos trabalhar um pouco isso. Então vamos lá. Você tem, agora sim, deslocamentos populacionais na América e na África. Vamos a algumas manchetes. Refugiados dominam balcões de sushi em supermercado nos Estados Unidos. Esquecidos, haitianos vagam pelo continente americano. Fluxo de remessas de imigrantes pode gerar a 616 bilhões. Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana e por aí vai. Ou seja, o assunto migrações ele está constantemente em sua TV, constantemente nos jornais, constantemente nos meios da mídia. Olha o último aqui, né? Venezuelanos lideram o número de pedidos de refúgio no Brasil. O que seria um refúgio? O que seria um refugiado? Será que todo imigrante legal é um refugiado? Será que se você querer, vamos supor, né, você aí, aluno, jovem, sai de Pouso Alegre e resolve ir para o Canadá, resolve ir para os Estados Unidos, sem documento. Será que você vai ser aceito?
Será que você vai ser tratado como um imigrante ilegal ou como um refugiado? E aí, aluno CTPM, você seria um refugiado ou você seria um imigrante legal? E agora, como fica a situação? Então, cuidado com os conceitos. Eu sou Cleibin. Então vamos seguir, o Cleibin fez a sua participação. Vamos seguir agora. Pessoal, países com maior número, com aumento no número de imigrantes. E aqui os que mais recebem. Então vamos conversar primeiro. Logo no comecinho do ano, qualquer questão que envolva geografia, você tem que ter 4 questões na sua cabeça aí. Primeiro, onde. Depois, por quê. As consequências, as causas e tentar ligar com história. Vamos primeiro trabalhar aqui, ó, nosso assunto, qual é mesmo? Voltemos à capa. Deslocamentos populacionais, migrações. Então vamos lá. Países com maior aumento no número de imigrantes. Imigração é saída. Atentem-se aos conceitos. E aqui, países com maior número de imigrantes. Imigrantes. Atente-se, eu sou Cleibin. Imigrantes, saída. Imigrantes, chegada. Atentem-se aos conceitos. Imigrantes. Você tem aqui uma Síria, um país sírio que localiza-se no Oriente Médio, do qual 6 milhões saíram de lá. Você tem o Sudão do Sul, um país africano, onde 1 milhão, quase 2, saíram de lá. Por que será? No total do mundo, 250, vamos arredondar assim, 250 milhões, um Brasil inteiro, né? Mais que um Brasil. E para onde? Qual seria o foco? O país que mais recebe imigrantes, 2015, tá? Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Arábia, Reino Unido. Ou seja, aqui você tem motivos de saída, é o que tem que ser feito. Aqui você tem que pensar motivos de atração. Regra número 1. Um país em problemas, se você, digamos, um cara lá da Síria tem problemas, a Síria fica no Oriente Médio. Ah, não, eu vou para os Estados Unidos. Não é assim que funciona. Ele vai sair da Síria e vai para a Turquia. Da Turquia, talvez ele entre no restante da Europa. E quem sabe depois ele venha para a América. Então fique atento. O primeiro fluxo migratório é para um país onde ele encontre segurança. Por isso que o maior movimento de refugiados e de imigrantes é na África. Eles ficam ali entre eles, trocando população, aquela população migrante, aquele fluxo populacional. Tá? Então aqui você tem apenas dados estatísticos. Os países que mais expulsam e os países que mais atraem. Coloquei aqui como uma observação, mas você tem na internet, fazer uma pesquisa na internet. O que acontece na Síria? Aí, o nosso amigo aqui, o meu companheiro, vai dar uma dica para vocês. Meninos do CTPM, eu sou o Cleibin. Vou dar uma dica de filme. Chama-se Capacetes Brancos. Capacetes Brancos. Tá no Netflix. Um documentário muito bacana sobre o que acontece na Síria. Capacetes Brancos. Vai mostrar problemas na Síria e também na Turquia. Muito legal, é um documentário muito bacana. Valeu, Cleibson. Então o Cleibin aí deu uma dica de vídeo chamada Capacetes Brancos. Guerra civil na Síria. Já que a Síria é o país que mais hoje expulsa a sua população, o que acontece na Síria? Apesar do slide aqui não estar muito legível, mas nós temos que entender que na Síria o problema não começou hoje. Já é um problema aí que já está indo para décadas. A Síria ela está em volta de um problema maior chamado Primavera Árabe, na onde determinados países, isso começou lá na África, determinados países estão apresentando um levante popular.
pessoas se revoltando contra o governo, no qual muitos dos governos, inclusive, estão sendo depostos. Inclusive, alguns presidentes foram mortos pela população, como aconteceu na Líbia. Na Líbia, lá tinha um ditador chamado Muammar Gaddafi. Ele foi deposto e ele foi morto pela sua população. Não é o caso da Síria ainda, porque a Síria é o único desses países que tem uma guerra civil. Como assim? Tem um lado da população que apoia o governo e tem um lado da população que é perseguido pelo governo. Isso que está dando problema na Síria. Então o governo sírio, que na verdade é uma ditadura, passado praticamente quase uma monarquia, né? Porque é passado de pai para filho, lá é uma monarquia, lá é uma república. Só que é uma república meio complicada, porque quem fica no poder é sempre parente de um ex que foi, né? Tipo o atual presidente, ele é filho do ex-presidente. E assim vai, né? Então a guerra civil na Síria é um problema sério. Estão acontecendo algumas perseguições na Síria. O governo Bashar al-Assad, ele é o atual presidente, ele é, digamos, né, julgado por crime de guerra, inclusive, aonde ele está sendo julgado por usar produtos químicos contra a população. Né? Além disso, dentro da Síria, você tem um probleminha chamado Estado Islâmico. Então, a Síria, ela é em volta de vários problemas, né? Vários problemas. Faça uma pesquisa aí sobre Síria. Coloquei aqui um slide. A hora que der certinho, você dá uma pausa no vídeo e dê uma olhada nessa tela, tá? Leia com cuidado essa tela. Na Síria, você tem lá um controle meio dividido. Você tem um chefe de Estado, do Bashar al-Assad, e você tem os opositores. Né? Você tem as forças que apoiam o governo, você tem os opositores, e isso envolve o mundo. Isso envolve o mundo. Por exemplo, a Rússia, que é um país poderosíssimo, apoia esse governo. Já os Estados Unidos apoiam os opositores. E o Estado Islâmico é contra todo mundo. Mas a Rússia e os Estados Unidos lutam contra o Estado Islâmico. E além disso tem os curdos, que é um povo que sofre muito ali na região. Não só na Síria, como também no Iraque, como algumas áreas ali. O povo curdo, um povo muito sofrido mesmo. Então a Síria hoje é um país complicadíssimo. Vamos seguir. Aí você tem um outro tema agora, chama-se refúgio, refugiados. Não confunda com imigrante legal. Primeiro, o que é uma migração, emigração, imigração? Migração é movimento populacional, M-I. Emigração é saída. Imigração é chegada. Emigração, saída. Imigração, chegada. E o refugiado? Refugiado, ele é um migrante que está fugindo. Isso é um refugiado. Porque se ele não fugir, ele irá morrer. E aí você tem um mapa aí na sua tela, onde mostra as áreas mais conflituosas do mundo hoje. Você tem uma África e você tem o Oriente Médio. Tá? E o que é uma África, então? Um continente com muitos conflitos, onde tem uma raiz histórica, o europeu. Também já tinha conflito na África. Aí veio o europeu e separou a África como bem quis, loteou a África. Colocou dentro de um país como Ruanda, que está aqui embaixo, tribos que não tinham nada a ver. Colocou em Mali tribos que não tinham nada a ver uma com a outra. E as tribos que eram amigas, ele separou. Quer dizer, a Europa contribuiu para que esse caldeirão étnico explodisse. Mas então o que é uma África? A África, 54 países, todos subdesenvolvidos, com gravíssimos problemas internos, devido à história, devido a questões econômicas, que a gente não vai trabalhar hoje, Deus quiser, um outro momento. Mas devido a essa questão de pobreza, de falta de infraestrutura, muitos conflitos. E nessa história de muitos conflitos, migrações, perseguições, ditaduras. E essas migrações, vamos lembrar de novo que ele não sai daqui do Sudão e vai para a Alemanha. Ele sai do Sudão e vai para outro país africano. Então, primeiro, vamos lembrar que a maioria dos refugiados partem para o país vizinho. É igual a Venezuela. Quem está fugindo da Venezuela não está indo para os Estados Unidos.
está vindo para o Brasil e para a Colômbia, os países vizinhos. Depois, quem sabe, né, Europa, Estados Unidos. É o mesmo caso da Síria. O sírio, ele não vem para o Brasil, que tem uma grande colônia de sírios, né, sírios libaneses. Ele vai para a Turquia. Da Turquia, ele vai para o restante da Europa e por aí vai. Então, as principais áreas de refugiados. Mas, de novo, o que é um refugiado? Qual é o tipo de imigrantes? Você tem aí uma tabela na sua apostila que mostra refugiado, deslocados internos. Mas o que é isso? Então vamos trabalhar com conceitos. Você é um refugiado. Se você for um refugiado, você está sendo perseguido e se você não fugir, você irá morrer. Só que lembre-se que um refugiado, ele muda de país. Ele muda de país. E um deslocado interno, ele não muda de país. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma situação hipotética no Brasil. Vamos imaginar que o sul do Brasil tem um problema, tem uma guerra no sul do Brasil. E o gaúcho foge para a Argentina. Porque se ele ficar no sul, ele vai fugir. Aí ele vai morrer. Então ele foge para a Argentina. Se ele fugiu de país, mudou de país, para que ele não morresse, ele é um refugiado. Mas se do sul do Brasil ele muda para o Nordeste, ele é um deslocado interno. Ele é um deslocado interno. Então aqui tem uma diferença. Ambos estão fugindo, mas um é de país para país e esse é dentro de um país. E tem aqueles que requerentes de asilo. São pessoas que são refugiados e querem ficar naquele país para onde eles conseguiram um abrigo. Então eles estão querendo asilo. Eles querem um documento para que ele não precise voltar, né? Ele vai ter um asilo, E tem os asilados políticos, que geralmente são políticos, que são perseguidos por atuais governos, né? Então eles acabam fugindo, um deputado, um senador, um ex-vereador, um prefeito, um governante qualquer, um rei, um monarca. Ele é um asilado político. Eu vou dar um exemplo. No Tibete, lá na Ásia, o Tibete foi dominado pela China. E o líder político lá é budismo. O líder político lá é o Dalai Lama. E o Dalai Lama, hoje ele está na Índia. Ele é um asilado político na Índia. Porque ele é um líder do Tibete, só que o Tibete foi dominado pela China. Então, para que ele não morresse e continuasse sendo um líder político, né, que vai que, né, a China ali resolva, né, soltar o Tibete, ele voltaria. Mas por que ele não volta hoje? Porque ele vai morrer. Então ele é um asilado político na Índia, ele pediu abrigo na Índia. Então tomem cuidado com refugiados, deslocados, asilados. Refugiado, mudou de país, medo. Deslocado interno, não mudou de país. Tá? Lembrando que refugiado não é imigrante legal. O imigrante legal é como se você saísse aí de Pouso Alegre e fosse para o Canadá sem documento. O governo canadense ia mandar você voltar. Porque você é um imigrante ilegal. Agora, se você estiver sendo perseguido por guerra, crises humanitárias, fome, por aí vai, você vai para o Canadá, você vai entrar na categoria de refugiados. Aí você vai pedir asilo e por lá você fica. Seguindo. E na América isso acontece? Também acontece. Você tem aqui na América áreas de repulsão e áreas de atração. Né? Você sabe que o Brasil, graças ao bom Deus, não tem esses problemas como alguns enfrentam, como na Venezuela, como lá na Síria, como no Sudão. Então o Brasil acaba sendo alvo também de muitos imigrantes, e no caso, imigrantes refugiados. Vamos trabalhar, por exemplo. Você sabe que o objetivo de um imigrante, né, é lógico, que talvez seja ir para os Estados Unidos. Né? Para imigrantes da América Central rumo aos Estados Unidos, é melhor ficar no México que voltar para casa. O que acontece? Muitos migrantes aqui da América Central têm como objetivo chegar nos Estados Unidos. Tem que atravessar o México. Aqui tem uma região, inclusive é tema de vestibular, muito comum em vestibular, chamado Triângulo do Norte, formado por Guatemala, Nicarágua e El Salvador. Também tem outros, né? Belize, por aí. Mas aqui tem alguns países que são extremamente violentos,
com o domínio de cartel, com a questão da bandidagem, muito violento, áreas urbanas violentíssimas, extrema criminalidade, extrema. Então, com medo, a população migra. E está sendo muito comum hoje. Caravanas gigantescas saírem da América Central e rumarem para a América do Norte, mas não o México, e sim os Estados Unidos. Mas o governo Trump, Donald Trump, já avisou que não vai ser tão fácil assim entrar nos Estados Unidos. E assim, para imigrantes da América Central, é melhor ficar no México do que voltar para casa. Então vamos ficar para o México mesmo, né? Eles ficam ali na fronteira, uma questão meio sem lei, né? Uma área ali, mas pelo menos é mais segura que a América Central. Ó, um jornal, hein? O G1. Aí fui em outro jornal, BBC News. A caravana de refugiados da América Central que está em um limbo ilegal na fronteira entre México e Estados Unidos. Então, muitos, centenas, milhares de imigrantes, refugiados da América Central, indo para os Estados Unidos, mas com a não permissão dos Estados Unidos, estão ficando no México. Olha o problema também criado para o México, né? Um problema sério. Um outro site muito interessante aí, caso vocês tenham acesso, Médicos Sem Fronteiras, né? Muito legal, uma ONG muito bacana. Tem ONGs aí no mundo que não dou muito valor, mas para essa sim, Médicos Sem Fronteiras. O mesmo assunto, ó, forçados a fugir do Triângulo Norte da América Central. México não é América Central, cuidado, México é América do Norte. Aqui na América Central, um pouco mais abaixo, você tem alguns países pequenininhos, e desses países pequenininhos, você tem o tal Triângulo Norte. O Triângulo Norte ele é formado por El Salvador, Honduras e Guatemala. Eles ficam um pouco aqui ao sul do México. Então, essa população com medo da violência migra, se direciona ao México com o objetivo de chegar nos Estados Unidos. Então, isso é um problema político tanto para os Estados Unidos, quanto para o México, como para a América Central. Um movimento migratório fortíssimo, e aí é violência. E o Brasil? Reta final aí da aula, então. E o Brasil? Como é que está o Brasil? O Brasil, nos últimos anos, ele tem recebido muitos imigrantes. Em um respectivo ano, 2018, olha o grande número de venezuelanos vindo para o Brasil. Aqui desfocou um pouco a câmera, desculpem, tá? Ela vai se acostumando aqui. Mas eu vou falando. Um grande número de venezuelanos, aí já deu foco de novo, um grande número de venezuelanos, haitianos, cubanos, chineses e Bangladesh. Bangladesh é um país asiático. Lá tem um problema envolvendo, por exemplo, religião. Lá tem o rolo com budismo, islamismo e cristianismo. Mas e a Venezuela? Você vê nos jornais, né, o que está acontecendo, o governo perseguindo determinadas pessoas, uma questão de falta de alimentos. Então os venezuelanos migram, porque se ficar vai morrer. Acabam vindo para o Brasil, mas o principal alvo deles chama-se Colômbia. O segundo alvo é o Brasil. Mas por que Colômbia? Porque é mais perto, é mais fácil. E o segundo lugar, o Brasil, mas aumentando muito o fluxo. Haiti, o Haiti é o país mais pobre da América. Fica na América Central. Por que preferem o Brasil? Porque no final do século XX, comecinho do século XXI, o Haiti passou por sérios problemas. Terremotos, ditaduras, golpe de Estado, fome, miséria. E devido a isso, devido a alguns problemas, no comecinho do século XX, né, o Brasil liderou um grupo de países para reestruturar o Haiti. Era uma missão organizada pela ONU, chamada MINUSTAH, que tinha como líder o Brasil. Inclusive, esse atual membro do atual governo do Bolsonaro, chamado General Heleno, um senhor já de idade, foi um dos que chefiaram essa comissão para reestruturar o Haiti. Bem, o Haiti virou um paraíso? Não, pelo contrário, continua ruim. Só que deu uma melhorada na estrutura, né? Porque ali no Haiti não tinha executivo, não tinha legislativo, não tinha judiciário, era uma bagunça. Aí, com essa MINUSTAH, essa certa missão humanitária da ONU, liderada pelo Brasil, deu uma certa reestruturada no Haiti. Essa missão foi desfeita, tá? A MINUSTAH. Mas devido a esse elo, o Brasil recebe muitos haitianos. Então tem um contexto, né?
quando você vê um gráfico, mas por que Brasil? Será que não tem a ver com a história? Então, quando você vê um movimento migratório, dá uma estudada, dá uma pesquisada. Quem sabe você acha até interessante, né, o porquê que está acontecendo isso e tal. Esse aqui é de 2018. Vamos pegar um dado mais antigo um pouco. De 2006 até 2015, você vê que não havia muitos venezuelanos vindo para o Brasil. Olha aí, haitianos, bolivianos, colombianos, argentinos, né, paraguaios, uruguaios, Peru. Ou seja, se você for ver, vem muitas pessoas da América Latina para o Brasil. Mas no começo do século XX, 1900 e alguma coisinha, não eram latinos americanos, eram europeus. Então os fluxos mudam. O Brasil era palco para receber muitos europeus, mas aí a Europa foi se reestruturando, né? O europeu resolveu não sair mais tanto aqui para a América do Sul, começou a ir mais para a América do Norte, ou então ficar por lá mesmo. E em troca, quem veio muito para cá? Os latino-americanos. Alguns em situações vexamitórias. Por exemplo, em São Paulo é muito comum você encontrar bolivianos, haitianos, trabalhando como quase escravos em restaurantes, trabalhando com ramos mais simplórios, né, como costura, serviços até insalubres e perigosos. E por que eles aceitam trabalhar assim? Porque no país deles está pior, muito complicado. Inclusive, muitos que chegam ao Brasil e ficam de maneira irregular são assaltados. Porque eles têm aquele trabalho, né, autônomo, vai lá, lava um carro, vai lá, limpa um quintal, ganha o seu dinheirinho. E como eles são irregulares, eles não têm documentos. Como eles não têm documentos, eles vão guardando esse dinheirinho. E aí, né, aquele cidadão, né, o vagabundo, olha a situação deles e os assalta. Porque sabe que alguns têm dinheiro escondido, então eles sofrem também com violência. Né? São problemas sérios que também têm que ser trabalhados. Mas então para o Brasil, um grande número chega ao Brasil, mas principalmente latinos. Reta final, moçada. E a África? Bem, a África, como nós já falamos, um gigantesco movimento populacional dentro da África, um gigantesco movimento interno aqui, né, um deslocamento dentro de uma África, primeiro dentro dos países, depois aqui dentro da África e depois para fora da África. Você vê que nessa área central da África há problemas maiores. Não que nos outros também não tenha, mas aqui no centro da África, problemas maiores. Então você fique atento ao volume, aqui é o Sudão, né, um problema sério, que você vai fazer uma pesquisa aí, você tem uma atividade, a questão da África. Olha aí um outro jornal, né, uma outra fonte de informação, a própria ONU. Na África, a maior parte da migração ocorre entre países vizinhos, ou seja, lógico que o objetivo é chegar na Europa, o objetivo é chegar em lugar mais seguro, com oportunidade de emprego, saúde e educação. Mas por hora eu tenho que fugir, eu não quero morrer, né? Então, o primeiro grande fluxo acontece aqui na Europa. E vamos lembrar que aqui você tem um mar, né? O mar Mediterrâneo. Muitos que tentam a migração acabam morrendo por aqui, né? No mar Mediterrâneo. É uma aventura, né? Seguindo, aqui um mapa não em português, mas dá para entender. Por exemplo, olha uma palavrinha que você já deve ter ouvido aí, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Baixo, médio e alto. Você olha que os movimentos migratórios estão mais nessa área escura. E o que é essa área escura? IDH baixo. IDH baixo. Porque a qualidade de vida aqui não está muito legal, né? Então migra. Tá? Então migra. Movimento migratório. Seguindo, para a gente fechar o assunto, Sudão, um país africano, é o país mais novo do mundo, foi criado no ano 2011. Foi uma divisão do Sudão, aqui tem um problema, havia um problema, havia apenas Sudão, né? Aí por questões étnicas, porque o Sudão é controlado por islâmicos, enquanto que aqui no território sul do Sudão era controlado ou influenciado por cristãos. Aí, para evitar problemas, a ONU dividiu em 2011 entre Sudão e Sudão do Sul, mas os problemas não se resolveram, pelo contrário.
Você tem esse mapa com muito mais nitidez aí na sua apostila. Olha as setinhas. Olha as setinhas, né? Então, fique atento ao fluxo migratório, aos motivos, destinos de imigrantes. E aí? Olha para onde que está? Para a própria África, né? Para a própria África. Depois eles vão buscar outros lugares. A África subsaariana são países africanos ao sul do Saara. Mais ou menos assim, ó. Você tem o deserto do Saara. A África subsaariana é do Saara para o sul. A África subsaariana. E tem o norte do Saara, também chamado África branca. Branca não pela cor de pele, mas branca pela influência do Oriente Médio e da Europa. Vamos seguir rapidinho, terminando aí. O último assunto que trabalha a sua apostila fala sobre cidades, porque também tem migrações urbanas. Esse gráfico aqui ele representa mais ou menos o quê? Que o mundo passa por uma fase. Qual a fase? Como era 70 anos atrás? O mundo era rural. A maior parte da população do mundo vivia no ambiente rural. Poucas pessoas moravam em cidades. Mas conforme, né, tem uma evolução de tempo, olha a evolução de tempo, o que acaba acontecendo? É um domínio urbano, tá? Um domínio urbano. Opa, recebi uma notificação aqui. Cleibson, esse processo urbano foi igual em todos os países, em todos os continentes. Eu sou o Cleibinho. Ajuda aí, vamos ajudar a turma. O Cleibin acabou levantando uma questão. A urbanização mundial, como foi nos diferentes continentes? Então aqui você tem um mundo. Em 2010, o mundo ficou igual. 50% morando no ambiente rural, 50% no ambiente urbano. Aproximadamente isso, né? A partir de então, o mundo urbano e menos rural. Mas e o mundo, como foi nessa questão continental? Vou dar um exemplo. O primeiro lugar do mundo que ficou urbano, qual foi? Foi a Europa. Mas por quê? Porque a Revolução Industrial aconteceu lá primeiro. O Brasil ficou urbano em 1965. 1965. E por que em 1965? Porque o Brasil, no comecinho do século XX, começou a ficar industrializado. Tem muito a ver com indústria. E a África? A África é urbana hoje? Não. Hoje a África não é urbana. Ainda predomina muita população rural na África. Só que a diferença na África também está diminuindo. Aí vamos trabalhar com um número, por exemplo. A população urbana mundial. A população urbana mundial. Você tem um dado estatístico onde os mais escuros são mais urbanos e os mais clarinhos são menos urbanos. Um exemplo, o Brasil, mais de 84% das pessoas moram em áreas urbanas, moram em cidades. Mesmo caso da Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão e por aí. E a África? E essa região da Ásia? Ela é menos urbana, só que tem um detalhe. Ela é menos urbana hoje, mas as cidades estão crescendo muito rápido devido às migrações. Então, hoje ainda é rural, lógico, tem alguns que são mais urbanos, mas a população rural na África ainda é grande, mas ela está diminuindo muito rápido. O fluxo migratório é muito rápido migrando para as cidades. De duas uma, né? Ou a cidade está oferecendo mais oportunidades, ou o campo enfrentando crises. E a África, então? Olha aí o mapinha, população urbana da África. Olha aí os mais urbanos, os menos urbanos. Você vê que a África tem algumas grandes cidades, mas a África num todo, ainda tem muita população rural. Só que essa população rural está diminuindo e indo para as cidades. E chega nas cidades, encontra uma qualidade de vida legal? Não. O que acaba encontrando nas cidades? Falta de infraestrutura, a questão do saneamento, a questão das moradias, a questão da violência urbana. Então as cidades na África estão crescendo muito rápido. E nesse crescer muito rápido, você tem alguns problemas. Esse gráfico você tem na sua apostila. Favela.
O que é uma favela? Uma favela é uma ocupação irregular. Opa, tive aqui um chamado. CTPM, aqui é o Cleibin. Cuidado, favela não significa casa ruim, ok? Atenção, favela, antes de mais nada, é uma ocupação irregular, ok? Atente-se ao que o Cleibin reforçou. Favela não é casa ruim. Favela é uma ocupação irregular. Que aí sim, né? As condições são péssimas. Favela não tem só no Brasil, tá? As favelas, elas estão diminuindo um pouco a porcentagem, né? Por exemplo, olha aí, na África subsaariana tem mais favelas do que no norte da África, porque a condição de vida é pior, né? As cidades estão crescendo, assustadoramente estão crescendo muito rápido. E aí você tem favelas. Olha aí uma das maiores favelas do mundo, a favela de Kibera, no Quênia. Aqui você tem uma favela, Cairo, Egito. Então favelas existem em qualquer lugar do mundo. E você tem algumas atividades para você fazer aí, ok? Essa área é sobre migração, lógico, posteriormente nós iremos falar mais, né? Então logo nós voltemos a nos encontrar fisicamente, ok? Pessoal, eu vou encerrando por aqui, deixa eu voltar lá no início. Vou voltar lá, né? Fica mais bonitinha, a primeira página, tá aí. Pessoal, vou me despedindo, fiquem com Deus, que Deus proteja todos nós. Eu tenho 3 palavras que eu carrego comigo, que é foco, força e fé. Eu sou o Cleibin. Foco, força e fé. CTPM, tamo junto. Valeu. Um abracinho a todos aí. Até a próxima. Assim também me despeço. Fiquem com Deus e que Deus nos proteja.